Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Disse, não vos unam. Aí estamos, aí no 14? Sim, segunda carta aos Coríntios, ou estamos em primeira? Segunda? Disse, não vos unam em jugo desigual com os incrédulos. Olha, por que um não deve se unir a um incrédulo? Porque Deus salva a quem? Aos crentes? Deus salva quem? Então, um crente e um incrédulo podem? Verdade, não? Não combinam, verdade que sim? Então ele diz, não vos unam em jugo desigual com os incrédulos, por quê? Que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão a luz com as trevas? E que concordância Cristo com Belial? Ou que parte o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Quem é o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo, do Deus vivente. Como disse Deus, habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo qual saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis no imundo, e eu vos receberei. E serei para vós por pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpemos de toda contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Deus trata a composição. Se você é crente para Deus, Deus espera que você se porte justamente, porque às vezes os crentes se portam injustamente, mas é crente. E sua posição é diferente. Deus já tem colocado dentro. E uma vez dentro, sempre dentro. Se semeias mal, colhes mal. Se te portas mal, vai colher mal. Mas uma coisa é ser crente, outra coisa é ser incrédulo. E o que não lhe chegou a graça é incrédulo. Eu tenho familiares protestantes que vão à igreja e neste caso eles são incrédulos porque não creram ao evangelho. Eu era batista e era um incrédulo, e fui católico e era incrédulo. Agora, há incrédulos de sementes e há incrédulos que ainda não chegaram. A notícia, há dois tipos de incrédulos. Está o filho de perdição, que por mais que você trate não será salvo, mas se chama filho de quê? Mas Paulo fala de outro tipo de incrédulo também. Está falando de, por exemplo, Pedro era um incrédulo. Os apóstolos eram incrédulos porque eles não creram em Paulo. Digo, se você ler a Gálatas, você pode ver que Paulo disse, quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara porque era de condenar, não havia crido. E eles eram cristãos judaizantes, incrédulos ao pacto da graça. Os pastores de Miami são incrédulos para mim. Porque eles não creram na mensagem da graça. Para Paulo são incrédulos, sabe por quê?
Porque imagine-te que Paulo disse que o diabo foi destruído e eles dizem que está vivo. Que mais incrédulo que isso? Paulo disse que que você nasce já salvo. E eles dizem que você pode perder a salvação. Paulo disse, não, nem se você quer, nem se pensa assim. Como você vai perder a salvação se você já nasce salvo? Vamos falar do matrimônio, julgo desigual no matrimônio. Como afeta quando um crente na graça está casado com uma mulher, com um homem que não crê, ou um homem com uma mulher que não crê. Como afeta esse julgo desigual? E o que eu vou falar agora vai repercutir por todo o mundo inteiro através das câmeras da internet, porque nunca se havia dito em 2000 anos, se havia explicado isto. E faz falta muita informação para consolar a muitos povos. Olha, há 3 coisas que eu quero apresentar. Quando você está unido a uma pessoa que não crê no Evangelho, você te afeta em 3 coisas. Veja, no pessoal, o familiar e no espiritual. 3 coisas são afetadas. No pessoal, em que forma? Pois imagine-te que quando você conhece essa graça e você começa a declarar-te abençoado, e você começa a dizer, o diabo foi destruído, Cristo tirou o pecado, eu sou um predestinado. Aí você vai ter problema com tua família. Eu tenho problemas com meu irmão, com minha irmã, com o outro, com aquele. E eles pensam que eu estou louco. Você não vê que eles comem diabo na manhã, diabo no meio-dia. Eles tomam a tal chamada Santa Ceia. Eu não me atrevo a tomar uma coisa dessas. Eles creem no batismo em água, que isso salva ou que ajuda em algo. Eu não creio nisto. Então, eu estou falando do primeiro aspecto. Os que anotam, olha, primeiro no pessoal, logo o familiar e depois o espiritual. Quando há julgo desigual. Diga, julgo desigual. Esse é o tema desta noite. Digo, isso é Paulo, está nos explicando que o Senhor nos chamou à paz. O importante é que haja paz. E se ambos consentem e se sentem bem, não se separem. O Senhor quer que estejam unidos. Para que separasse? Isso sofre demasiadamente. Os que passaram essa experiência, que têm maridos no matrimônio, você sabe como sofrem. Isso o olho da tormenta está em cima de ti e não te sai de cima. Mas, se podem funcionar juntos, fiquem juntos. Agora, se separam, então há os conselhos, diz o apóstolo. Disse, verso 16, porque que sabes tu, ó mulher, se talvez salvarás a teu marido? Salvo de quê? Diga uma coisa, uma mulher pode salvar o marido? Quem te salva é Cristo. Está falando aqui do segundo aspecto da salvação. Então, quer dizer que uma mulher pode estar com um homem, porque o problema é que no pessoal há problema. Eu conheço irmãs que me dizem, ai apóstolo, tenho que dizimar escondida. Você não vê que ele não é crente e ele trabalha, então ela vem ao ministério e tem que dar escondido. Porque ele diz, eu vou trabalhar para que o apóstolo se vista assim. Isso é o que ele pensa. Ele não pensa que se paga a luz, que se paga o edifício, que se paga isso, que se paga aquilo. Que ele pensa, veja o anel que ele tem, olha isto. A mim já me disseram. E mais, aqui mesmo a senhora me disse, trouxe o esposo pela primeira vez e quando me viu, olha, eu não tenho um terno igual ao do apóstolo. Ou seja, estar casado com um incrédulo é um problema. É no pessoal que eu estou falando agora, e ainda tem o familiar, que isso é outra história. E no espiritual, isso é tremenda história. Isso é um calvário. Isso é repetir ao calvário. Disse, verso 29, mas isto digo, irmãos, que o tempo é curto. Resta, pois, que os que têm esposa sejam como se não a tivessem. Olha, não use isso para abusar da sua esposa, para maltratá-la ou algo assim, você sabe. O que está tratando de dizer é que atenda a teu senhor e também atenda a tua esposa. Trata ela como pode, não? Disse, verso 30, e os que choram como se não chorassem.
e os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que desfrutam deste mundo como se não o desfrutassem, porque a aparência deste mundo se passa. Quisera, pois, que estivesse sem pesar. O solteiro tem descuidado das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o casado tem cuidado das coisas do mundo, de como agradar a sua mulher. Olha, como agradar a sua mulher. Porque é que está falando aqui de ministerialmente falando também. Está falando ministerialmente. Então, o ministro, Paulo disse que é melhor que não se casem. Sem dúvida. Também aconselha que o que ministra seja marido de uma mulher. Que não tenha duas, mas que tenha uma. Que não tenha duas da mesma vez, que tenha uma. Porque há ministros que se casaram novamente, mas que seja marido de uma só mulher. Disse, verso 32, quisera, pois, que estivesse sem pesar. O solteiro tem de cuidado das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o casado tem cuidado das coisas do mundo, de como agradar a sua mulher. Há assim mesmo diferença entre a casada e a donzela. A donzela tem a cuidar das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Porém, a casada tem a cuidar das coisas do mundo, de como agradar a seu marido. Isto digo para vosso proveito, não para vos estender o laço, senão para o honesto e decente, e para que, sem impedimento, vos aproximes ao Senhor. Mas se alguém pensa que é impróprio para sua filha virgem, que passe já de idade, e é necessário que assim seja, faça o que quiser, não peca, que se case. Mas o que está firme em seu coração, sem ter necessidade, senão que és dono de sua própria vontade, e resolveu em seu coração guardar a sua virgem, faz bem, mas ela tem que consenti-lo. Porque depende dos costumes. Às vezes os pais obrigados, nesse dia não. Os costumes mudam. De maneira que o que dá em casamento faz bem e o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido vive. Mas se seu marido morre, livre é para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas a meu juízo, mais bem-aventurada será se ficar assim. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Bom, eu estava falando que há três coisas, por exemplo, especialmente os chamados ao ministério. É bem delicado. Uma vez Maria chegou com os discípulos e Jesus, nos dias de sua carne, estava ministrando. E então Maria, pois disse aos discípulos: diga aí que sua mamãe está aqui. Muchacho, para que foi dizer isso? Parece que Jesus lhe disse: olha, mamãe, quando estamos em casa e tomamos café, você é a chefe. Mas aqui, você sabe que ele mandou dizer, o Senhor, aos discípulos: olha, diga à minha mamãe que minha mamãe e meu papai são os que fazem a palavra do Senhor e a cumprem. Como quem disse: Maria, não te me meta nisto. Você é minha mamãe, mas agora eu estou nas coisas de meu pai. Verdade? Verdade que sim. Esse é um ministério muito demandante. Por exemplo, quando você tem o conhecimento da graça, se os dois não estão de acordo, é um tremendo problema. Sim, naturalmente. Tenha cuidado os que estão me escutando, que digam: eu tenho um problema assim que por aqui é caminho. Não! Porque Paulo te disse que talvez salve a tua mulher, ou salves a teu marido. Deves esperar um bom tempo para saber isso. Não pode fazer isso assim de loucura. Mas vai ter dificuldade, isto é, no pessoal, no familiar. Olha, às vezes, em uma família, um matrimônio, ele é crente, ela não é crente, ou vice-versa, ela é crente. Não há problema de ir numa festinha. Não problem. Não há problema quando se compra uma boa casa. Não há problema. Olha, nós compramos um carro bom, aí não há problema. Aí eu credo, e os crentes estão participando. O problema é quando... Olha o que você está escutando. Estou ouvindo o cassete do apóstolo. Já outra vez com esse homem...
Olha, isso eu tenho dito, isso eu tenho vivido. Eu tenho vivido, olha, mulheres crentes e homens também, que tem que comprar um fone de ouvido e colocar o cassete, escutar-me no fone de ouvido porque o esposo não suporta a minha voz ou a voz de um dos nossos pastores. E no familiar, quando se trata das plantinhas, das coisinhas, tudo realizado, não há problema. Mas quando se trata das coisas, das revelações, aí há problema. E você aguenta, está chamado a aguentar. Ou quem sabe você salva a pessoa, e a pessoa, eu tenho visto, meu esposo, olha, com igreja, sinagoga não, mas chama de igreja. E eu digo, bom, o meu é tirar o teu véu. O meu é salvar os crentes. Agora, vamos ativar anjos que toquem ao seu esposo. E se você não tem cassete aí que possa dar-lhe, então eu lhe digo, bom, pois, leva todos que puder. Olha, leva este. E se pode romper aí a etiqueta, porque logo vem a crescer em graça a José Luiz de Jesus. Aí é que começa, porque eu sou pedra de tropeço nesse aspecto. E então, graças a Deus, que ela veio e usa a técnica, por exemplo, olha, o que você pensa do que está dizendo? Ou então você diga, não, eu aconselho as mulheres e os homens que quando tem ao marido ou a mulher em condições assim, olha, ajude-me a descobrir se isso é falso de verdade. Você sabe? Não lhe cai em cima, não, que esse é o... Não, busca a técnica, olha, ajude-me que eu não quero ser enganada. Porque Paulo era astuto. Paulo, às vezes, como que estava em lei, se fazia passar como que estava na lei para ganhar os da lei. Paulo era astuto, você tem que ser astuto também. Olha, às vezes eu encontrava pessoas e eu fazia a pergunta, mas às vezes eu via, olha, eu sou do ministério, que pensas assim, eles não sabem que eu sou do ministério. E mais, andam com o ministério sentado ao lado. Pois eu vou perguntar para que me responde e eu vou buscar uma forma. Pois ela veio na primeira noite e disse, escute, olha, eu estou meio confundida. E ele começou a escutar. E ela lá, anjos, por favor, toque nele. E no momento sai o esposo. Olha que tremendo esse cassete, muchacho. E você gostou? Disse, muchacha, isso é que eu estava buscando fazia tempo. E não dormiram toda noite ouvindo, olha eu tenho outro, olha eu tenho outro, olha eu tenho outro. Que bom, caiu bem aí. Mas se não, é um problema. Porque é que essas coisas têm problema. Então, no espiritual, já falei do pessoal, do familiar. Você espera que na família, olha que bom quando chamar seus filhos, não? E diga, olha, teu papai tá por aí. Sim, com quem falo? Com fulano tal. Abençoado. E o teu filho responde ao abençoado. Ou tua filha diz, como está? Reinando em vida. Isso eu te digo, porque às vezes eu chamo nos países, às vezes buscando os pastores, e me responde as crianças. E pelas crianças, nós sabemos se a família está afetada pela graça. Porque essas crianças dizem, apóstolo, reinando em vida, glória a Deus, aqui chamando as coisas. Estão cortados. Mas quando... quem que é? Não, quero falar com teu papai. Momentinho. Vai. Então você sabe porque isto é... Por isso é que esse evangelho é um evangelho de proceder. Não espera que teus filhos, quando chamem, pois respondam bem, conforme ao pacto, que esteja em dia, não? Não espera que todos creiam. Por isso é que essa palavra deve ser compartilhada às crianças, porque isso é um estilo de vida, isso não é uma religião. Você tem que livrá-lo aí desde pequenininho, olha, há anjos contigo. E ambos têm que cooperar com isso, ou seja, se o esposo não está, a esposa que está, que leva na escola, anjos contigo. E porque tem que levá-lo, porque senão entras em desigualdade.
E a desigualdade traz problemas. E a paz nos chamou o Senhor. Então, ela ama congregar-se, ou ele ama congregar-se, e ela não. E no domingo, ele ou ela querem estar aqui vendo o calqueio. Ele quer lavar o carro, ou ela quer lavar os pratos, ou não sei o que. Não tira tempo para o espiritual. O que faz você aqui nesta noite? Hã? Por que você está aqui? Porque você é o quê? Um crente. E tiraste o tempo para preparar-te. Você poderia estar descansando, especialmente se trabalhaste muito hoje. Mas tiraste tempo, porque você é crente. Mas se você tem um marido ou uma mulher que não gosta disso, você crê que ele viria por aqui? Aqui. Se é incrédulo, não há comunhão na luz com as trevas. Não lhe importa. Ele vive para o seu ventre, para a sua carne. O que lhe interessa a ele é o tangível. Aqui o que importa é o cacho. Você se lembra desse anúncio? Olha, veja, a próxima convenção no Brasil, vamos economizar para as férias e vamos para lá. Para o Brasil? Aqui. Porque o ministério vai estar lá. Mas que tico, nós vamos tirar umas férias para o ministério, vamos para a praia, vamos para South Beach, vou me meter em ministério? E eu te digo, porque eu tenho visto isso, eu tenho visto matrimônios que estão atentos da próxima convenção para usar como férias. E então, o uso de férias por um dia, por isso nós também o fazemos fácil. Nós damos 2 ou 3 dias de pregação durante o dia, o fazemos livre. E então vão haver, não sei o que, em Costa Rica você pode ver os vulcões, e no outro em Guatemala você pode ver a cidade velha de Guatemala. E assim, pelo dia não. E então pela tarde, dependendo do dia, e então desfrutamos. Uma convenção não está emitido com a Bíblia todo o tempo, não, nós desfrutamos. E se converte em algo agradável, mas isso é ser crente. Se não é crente, não lhe é interessante, porque estão em julgo desigual. E então, outra coisa quando você diz, olha, e por que tanta coisa com o apóstolo? Bom, é que ele é o outro. O outro? Como que é o outro? Não, porque ele é o arcanjo, a última. Tenha cuidado com isto, estão idolatrando. Não, ele é o nosso pai. Pai foi fulano. Não, olha, eu te digo, biblicamente, não, esqueça disso. Isso sim que é um problema. Eu recebi um e-mail lá da Colômbia. Olha que o esposo falava, olha, se você me vem com esse negócio de José, fora daqui. É que você não entende, tio, que foi ele que me gerou. Que tio o quê? Olha, graças a Deus, olha, mas escute isso, graças a Deus. Casos, por exemplo, eu estive em Massachusetts e ali há uma família, ele é haitiano, casado com uma porto-riquenha. E então, ele tinha uma classe de problema comigo a nível de ciúme em carne. Mas dessa vez ele apareceu e me deu um abraço e me disse, vou levar a graça para o Haiti. E sabe por quê? Porque eu não me dava conta que o que a mim me molestava, José Luiz e o outra e a coisa, você me fez uma nova esposa. A mudança que deu no meu esposo, o carinho, o respeito, o proceder que eu vejo nele, olha, aqui tem que estar ocorrendo algo. Olha, porque se esta palavra não mudar a você, então isso é mentira.
Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Verdade? Esta palavra muda vidas. Isto dá testemunho. Vamos buscar agora, como estamos falando do matrimônio, julgo desigual, há muitas perguntas. Hebreus capítulo 13. Verso 4. Honroso seja em todos o quê? Veja que Paulo disse, olha, melhor que faça como eu, não se case, os solteiros, os viúvos, mas agora diz que é uma honra. Por quê? Porque está falando de dois casos diferentes. Sabe que em uma comunidade se compõe de matrimônio. E se não há matrimônio, se descompõe. Bom, há um caos no mundo. Por isso, quando eu caso um casal, e o primeiro que faço é que os felicito porque eles estão entrando em um mandamento espiritual, onde é honroso casar-se, especialmente quando duas pessoas vivem juntas e depois de vários anos decidem casar-se, ao invés de maltratá-lo. Caramba, já deveria ter casado, ainda que seja que estão se amarrando melhor, não? Bom, quem foi que me chamou ontem para dizer-me, apóstolo, um padre não quer me casar? Assim, um companheiro do ministério que me disse, apóstolo, eu quero casar, mas o padre não quer. Seguro, mas se ele está entrando em honra, honroso seja o matrimônio? Pois os padres pensam como é um segundo matrimônio, pois que estão apoiando o adultério. Mas é que você não pode fazer isso, porque veja, ele disse, honroso seja em todo o matrimônio, mas vamos seguir lendo. Disse... E o leito sem mácula, mas aos fornicários e aos adúlteros Deus julgará. Que aos fornicários e aos adúlteros julgará quem? Ou seja, que Deus teve que julgar o adultério de Moisés, porque Moisés se casou com a filha de... Como se chama? Jetro. De Jetro. E depois aparece no ministério casando-se com uma mulher cusita. E como explicar isto? Por isso, quem o julga? E você, vai julgá-lo? Não te metas aí. Sabe por quê? Porque Deus teve que justificar a Moisés por que sucedeu isto. Agora, julgar não é um chicote, porque quando você escuta a palavra julgar, diz, tá, o colocaram preso. Não, não. Julgar é dividir. Quando você julga algo, você julga para dividir. Por isso, às vezes, quando um juiz, quando pega um assassino, ele ouve a história, porque ele vai julgar. Então, ele escuta, por que você matou? Não, senhor, porque eu estava chegando no meu trabalho, no momento estava violando a minha filha. E então, debaixo desse instinto de pai, a sua filha pegou um caibro que tinha assim, lhe deu uma pancada e me excedeu com um fio, caiu pela escada e morreu. E o juiz disse, bom, vamos lhe dar 6 meses de provação. E vem o outro igualzinho que matou, vamos lhe dar 100 anos de prisão. Porque as situações são diferentes. Ou seja, então no caso de Moisés, que ele era o que deu a lei, imagine, Moisés foi o que disse, não adulterarás. E ele foi o primeiro adúltero. Por quê? Porque há coisas que você não entende. Moisés se casou com a filha de Jetro. E parece que ela era incrédula. Jetro o ajudou muitíssimo em certos aspectos, tiveram anos juntos, mas parece que um dia Moisés chamou a sua esposa e lhe disse, olha, Jeová me apareceu aqui nesta planta, e ardendo em fogo, e me disse que fosse a salvar lá o povo de Israel, lá no Egito. E parece que ela olhou e... Olha isso, mas nem cheiro de queimado tem. Mas creia que ele me falou e eu vi fogo. Aí é julgo desigual. Então aparece Moisés casando-se de novo. Que mau exemplo. Você sabe o que é um líder representando um ministério tão grande como o povo de Israel e que disse que irá, porque ainda que fosse na graça, passava, mas na lei. Então aqui aparece Deus julgando, disse, mas aos adúlteros não se metam vocês.
Deixe-me dividir isso aí. Veja Davi, o homem conforme o coração de Deus. E adultera e Deus lhe dá um filho, que foi Salomão, o homem mais sábio da terra. Veja só isto. E Davi era um adúltero. E aos adúlteros vai julgar quem? E você vai julgar? Olha, aos adúlteros vai julgar quem? Deixa essa mensagem às nações. E você não me defenda. A mim não tem que me defender. Deixa que Deus faça a sua obra. Porque, olha, o que não pôde suportar o que ocorreu a mim não merece estar nesse ministério. Não merece estar porque está julgando. Mas recebemos no Senhor que todos são entendidos, porque nós somos pessoas maduras. Agora, o julgo desigual é um problema, número 1, no pessoal, no familiar e no espiritual, e a paz nos chamou o Senhor. Eu quero paz, eu quero ir em paz, eu quero confessar a palavra, eu quero chegar à minha casa e poder falar o que ocorreu em tal lado. Eu quero, olha, que se me chama, olha, o outro, que os que estão ao meu lado não se ofendam. Qual é a ideia? Deixe-me alegrar-se, verdade que sim? Abençoados com todas as bênçãos. Os amo. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br